Respire profundamente, feche seus olhos, escute essa oração. Sagrada força feminina, te saúdo e sinto sua presença se manifestando em meu ser. Através de meus pensamentos, palavras e ações, deixo que a divina presença da Mãe Cósmica me oriente com sua infinita sabedoria. Ela está chegando, eu sinto sua presença. Ela está falando, ouço sua canção de amor. Ela está dentro e fora, nas coisas mais simples, por isso perfeitas. E seu templo sagrado é o meu corpo de mulher. Seu pensamento agora é meu pensamento. E só penso em amor, só sinto amor e só vejo amor. O mundo que percebo é fruto da minha percepção de amor. E assim crio a minha realidade. Abençoo o meu dia e honro a minha deusa de 1000 nomes. E assim crio a magia que me ilumina e protege. Saúdo a noite e honro minha Mãe Lua. Suas sagradas fases comando o meu corpo de mulher. E assim me preservo, saudável e com seus ciclos femininos em perfeita harmonia. Saúdo, ó Mãe Gaia, e te honro e preservo o meu poder oculto. Saúdo as forças da natureza para que a Mãe Terra me proteja. Me oriente no norte, no sul, no leste e no oeste. Honro a terra onde piso, a água que bebo e o alimento, pois sei que tudo o que fizer a terra voltará para mim e para os meus descendentes. E assim me conecto ao coração de Gaia e à sua proteção maternal. A deusa cuida do meu corpo e da minha alma, e assim estou em perfeita sincronia com o universo. Do meu coração fluem seus ensinamentos, suas palavras de sabedoria e sua força infinita, e assim realizo a minha divindade humana. Oração do Sagrado Feminino. Namastê, Arro. Bom, manas, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a energia feminina, a alquimia do autocuidado e alguns rituais que vocês podem fazer para honrar os seus ciclos e as suas fases. Importante lembrar que o nosso útero, ele é mais do que um órgão físico. Ele é um centro de criação, de força, ele é uma potência feminina. É através dele, pessoal, que nós estamos aqui. Então o útero, ele é muito sagrado. Ele gesta, ele guarda emoções, ele guarda vínculos, ele guarda as nossas histórias ancestrais, as nossas experiências marcantes. Então tudo está guardado aqui na memória do nosso útero. Aí algumas mulheres viram para mim e falam: Elaine, mas eu não tenho mais útero. Mesmo você não tendo um órgão físico, as memórias do útero continuam nesse mesmo lugar, nessa mesma região do seu ventre, pois é no campo energético do que a gente está falando, né? Então, eu tô olhando para cima e para baixo, eu tô com 2 câmeras, tá? Então, o que é importante, né, a gente se perceber? O chakra básico, ele é um chakra que está muito relacionado à segurança, ao pertencimento. O chakra umbilical, que fica aqui próximo ao umbigo, ele está vinculado à nossa criatividade, à forma como a gente sente prazer, à forma como a gente se conecta com a sexualidade, com o nosso fluxo emocional. Esses 2 centros de força, pessoal, eles estão totalmente conectados com o nosso útero. E por isso que é muito importante que esses centros de força estejam em equilíbrio. Quando ele fica permanentemente ou grande parte do tempo em desequilíbrio, a gente passa a ter muita insegurança, bloqueios criativos,
dores na região, começa a ter problemas na região. E tudo isso faz com que a gente não esteja conectado com o nosso sagrado, com a nossa força feminina. Quando eu nego o meu feminino, quando, por exemplo, eu nego a minha menstruação, eu estou também criando um bloqueio nesse campo energético. E muitas manas já me relataram que, assim, que estava tomando contraceptivos, ou não queria menstruar, ou não gosta da menstruação, enfim, elas perceberam que depois de um tempo elas começaram a ter muitos problemas hormonais, ora na tireoide, ora no útero, com miomas, com ovário policístico, com questões nesse campo, né? E a gente, infelizmente, o mercado de trabalho, a sociedade, esse patriarcado muito machista, fez com que nós tivéssemos essa repulsa pela nossa menstruação. E também é como se nós precisássemos estar o tempo todo produzindo 1000 por hora, sendo que a gente está sangrando, a gente está lunando. E é natural essa alunação, né? Então, eu vou ensinar para vocês alguns rituais aqui agora de conexão com o feminino, mas a ideia é que você perceba que o seu corpo, ele é um grande oráculo de você mesmo. O seu corpo, né, o nosso corpo, ele fala pra gente o tempo todo o que as nossas decisões está fazendo com que ele está sentindo de reflexo das nossas decisões. Desde uma decisão de não respeitar o nosso campo sagrado, desde uma decisão de não honrar esse nosso feminino. E quando eu falo em honrar esse feminino, pessoal, é entender que você é um ser sagrado. Por isso que eu abri esse nosso vídeo com a nossa... Eu abri o nosso vídeo com essa oração do Sagrado Feminino, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, que é uma oração da gente se conectar com a nossa potência, porque assim como existe o Sagrado Feminino, existe também o Sagrado Masculino, né? Então, quando a gente começa a cuidar do útero, a cuidar desse campo energético, a gente começa a observar padrões da nossa vida profissional, afetiva, familiar, física. Pode observar, eu falo porque eu passei por essa experiência primeiro, né? Então, para quem já faz também, pode concordar aí comigo e trazer seu ponto de vista, né? A gente começa a perceber alguns padrões, alguns comportamentos nossos. Então, quando a gente entende que nós somos um ser sagrado, que nós somos uma divindade também, que nós somos, né? Jesus disse, vós sois deuses como meu Pai vos é, né? Então, todos nós somos deusas, deuses, e nós temos que honrar esse nosso sagrado em nós. Então, isso tudo impacta diretamente nossa energia vital. Então, quando você rejeita muito o seu feminino, rejeita a menstruação, ou cria ranço, e aí, pessoal, eu não estou dizendo aqui da sua opção sexual, tá? A sua opção sexual não tem nada a ver com esse processo. Eu estou falando que você que hoje está no corpo feminino. A sua opção sexual não tem nada a ver com o sagrado feminino. Eu conheço muitas manas que são lésbicas, são gays, e elas honram o sagrado feminino com tanta potência, mais que inclusive muitas mulheres que se consideram hétero. Então não é sobre isso, tá? É sobre a nossa rejeição de querer se movimentar como se fosse um corpo masculino. Então, quando a gente começa a bloquear muito isso, o chakra básico ele começa a ficar bloqueado ou rodando com uma rotatividade muito baixa. Isso tudo vai tirando bom ânimo, vai tirando a disposição, vai tirando a alegria, vai tirando a disposição, vai tirando várias coisas da sua energia vital e você vai começando a entrar num lugar de tristeza, de melancolia, de indisposição constante, de desconexão com a natureza, né? Tem algumas falas que aí eu não posso confirmar, né? Que a depressão, a consequência, o meu dirigente espiritual, ele fala que a depressão é totalmente mediunidade e negação da espiritualidade, né? Que não tem nada a ver com a questão do entusiasmo que as pessoas falam, mas quando eu nego muito a minha conexão com a vida. Mas eu entendo também que, de tudo que eu já me conectei, que quando a gente aceita e traz esse feminino de maneira sagrada, a gente passa a ter o contrário: disposição, harmonia, leveza, fluidez, a gente respeita. Então, eu preciso viver com um corpo feminino, tá?
algumas práticas ancestrais, elas vêm sendo fortalecidas no nosso meio. Plantar alunação, a vaporização uterina, banho de ervas, banho de assento, chás de ervas, óleos essenciais, exercícios pélvicos, exercícios de quadril para soltar, porque a gente se prende tanto, né? Que a gente acaba não tendo até dores nessa região. Né? Uma época da minha vida eu estava com muitas dores no quadril e eu fui investigar, é porque eu estava tanto no masculino, que o meu feminino estava enrijecido. Respirações conscientes, visualizações criativas, tudo isso é quando você vai ali fazendo práticas de honrar o seu feminino. Antes de a gente se perguntar, né, como que está a nossa relação com o prazer, como que está a nossa criatividade, como que eu ando me sentindo mais segura ou mais insegura, o que meu corpo está tentando me comunicar diariamente. Então é legal a gente ter essa percepção, porque quando a gente começa a cuidar do útero, a cuidar, encarar tudo isso como algo sagrado, a gente tem muitas mudanças de comportamento, né? Uma das coisas que aconteceu comigo foi o ato sexual. Para mim, ele é hoje algo assim muito sagrado. Isso não quer dizer que eu virei uma beata na cama, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Mas no sentido que eu tenho respeito pelo meu corpo, eu escolho quem vai chegar mais perto dele, quem vai nutrir dessa minha intimidade, né? Se a energia da pessoa está compatível com a minha, se a energia está favorável, porque eu sei que vai criar emaranhados energéticos, né? Cria esses emaranhados, né? Então a gente tem que prestar atenção o que a gente está se conectando. Aqui na mesa radiônica tem hora que surge, né, para o consulente divórcio energético do ex, ou seja, energias que estão presas nesse campo energético que faz com que esse chakra não crie a sua rotatividade natural e a sua cor característica, nos trazendo o que ele tem que trazer para a gente de positivo, né? Então, quando a gente está cuidando do nosso útero, nós estamos cuidando da raiz, estamos cuidando da nossa energia, a gente está cuidando do nosso lado sagrado, e tudo isso vai te ajudar muito a tomar melhor decisão. Você vai se conectar mais com as suas relações, com seus projetos, com a sua família. Você começa a honrar a sua mãe, você começa a honrar as suas irmãs, começa a honrar as suas amigas, as mulheres em todos os sentidos, porque você começa a potencializar a sororidade, que é essa ajuda mútua, não competitividade, não julgamento. Então, as coisas vão assim acontecendo de uma forma tão natural e é tão gostoso tudo isso, tá? Então vamos para a primeira prática, se você se sentir confortável com isso, tá bom? Bom, a primeira prática que eu quero falar para vocês, para quem não conhece, é plantar alunação. O que seria plantar alunação? Eu vou colocar aqui um desenho, como o coletor, do desenho do coletor. No Planner tem, tá? Então, como a gente tem, né, olhado aí no Planner, vocês viram que tem uma introdução que eu fiz para vocês, e eu vou dar continuidade como fazer já a plantar alunação, tá? Então você pode escolher uma forma de coletar o seu sangue, isso para quem menstrua, tá bom? Então, para quem menstrua, você pode coletar o seu sangue. Tem os coletores, que são sustentáveis, né? Tem uma durabilidade assim, nossa, eu tenho 2 aqui que tá comigo, tem uns 2, 3 anos já ou mais, duram bastante, tá? E então você vai introduzir, aí tem como introduzir na vagina o coletor no dia da menstruação, e tem um período que você pode ficar com ele, e quando você fica com ele, um período, você vai ver, pessoal, que a gente menstrua tão pouquinho, que no absorvente parece que né? Mas quando você começa a coletar no coletor, você vai ver que, nossa, é muito pouco, não é esse montão, né, que a gente... É que no absorvente ele mistura ali com gel e ele, né, multiplica, mas vocês vão perceber que a gente coleta muito pouquinho, tá? Mesmo quem tem grande fluxo vai perceber que não é tão grande assim. Ele vai ficar ali no máximo metade do copinho, até menos. O meu fica bem pouquinho, mas eu sempre tive pouco fluxo. Bom, e aí você vai pegar uma vasilha de água, que vai ser só para esse fim. Essa vasilha tem que ser de vidro, tá?
de preferência. Então, você vai pegar essa vasilha de vidro e você vai colocar água filtrada, mais ou menos 1 litro, 1,5 litros. E quando você for tirar esse copinho, você vai despejar essa água. E aí você pode mexer, tá? E o que eu faço? Eu molho minhas plantas, tá bom? E já imediato, eu molho minhas plantas. Então, por isso que tem hora que eu coloco de manhã, só vou tirar à noite e já faço esse processo, tá? Você pode molhar as plantas, pessoal. Se você diluir direitinho, 1 litro, 1,5 litros de água, você consegue molhar todas as plantas, tá bom? Se você não tem uma planta, Elaine, só tem uma planta em casa. Ai, vai no jardim na rua, assim, sabe? Numa praça, numa árvore, mas devolve pra terra, tá bom? Devolve pra terra. Sabe aquelas garrafas de suco de uva, né? Teve uma época que eu colocava lá dentro e eu levava em árvores, em parques, né? Então, lógico, não fazia isso à noite, eu fazia no dia seguinte, já levava, estava na geladeira, e de manhã eu pegava e passava em uma praça tal, ia lá e colocava embaixo de uma árvore. Não soltava a garrafa, tá, gente? Eu despejava o líquido ali embaixo de uma árvore e saudava a mãe terra. Eu sabia que eu estava devolvendo ali para a natureza vários nutrientes, potássios, né? E que nossa menstruação ela tem muita propriedade positiva para a terra, tá bom? Então, quando você planta essa alunação, quando você vai lá e devolve para a terra o seu sangue, você está não só se conectando mais com a terra, e você vai ver que não tem cheiro, não tem odor, tá? Se você quiser colocar 2, 3 gotinhas de óleo essencial, caso você vá guardar para levar no dia seguinte, você pode colocar, mas se você fizer no mesmo dia não tem problema, não, nem precisa, tá bom? Então, seguinte, isso para quem usa coletor. Agora, para quem usa aqueles absorventes de pano, calcinha absorvente, que são todas sustentáveis, quando vocês forem lavar ali, aquela água que vocês lavam, que vocês vão molhar as plantas ou colocar numa árvore, tá bom? Isso é uma das formas de plantar alunação. Elaine, não tem forma de eu plantar alunação, não quero ir no parque, não quero colocar nas minhas plantas. Bom, você pode coletar da mesma forma e despejar na pia do banheiro, com bastante honra, com água ligada, né? Que você vai, de uma forma, estar devolvendo, entre aspas, não para a terra, mas para a natureza, ali num fluxo de água corrente, tá? Mas é uma forma de você não ficar usando também os absorventes de plástico, que vai totalmente contra a mãe Gaia, a natureza, a terra, né? Que não decompõe, é um problema, né? Então a gente tem que, se possível, evitar, tá bom? Bom, tem pessoas que colocam água na geladeira e colhe 2 dias, que sempre a gente tem 2 dias de maior fluxo, né? Colhe esses 2 dias, os demais usa o coletor e despreza mesmo na água. Aí vai do seu jeito, da forma como você entende, tá bom? Mas o processo é esse. Não esqueça que é importante você diluir, porque ele é muito concentrado e essa concentração ela pode ser um excesso de vitaminas para a planta e a planta vir até a morrer por conta disso, tá? Então, as minhas plantas são sempre bonitas, verdes, que eu planto em todas, gente. Eu comprei um jarro de vidro que ele tem uma boca maior em cima, assim, eu só uso para essa finalidade, então, e vou molhando todas as plantas e elas ficam assim, bonitonas, verdonas, lindas, maravilhosas, viu? Muito bem. Então, esse é o ritual de plantar alunação. Você pode fazer uma meditação, você pode... Aí na internet tem várias, né? O Insight Timer, que eu sempre estou indicando aqui, tem várias meditações lá de Sagrado Feminino, de plantar alunação, de você honrar os seus ciclos. Faça conforme você sinta, tá? É o seu jeito, a sua forma de fazer, tá bom? Bom, agora eu quero ensinar para vocês como fazer a vaporização uterina. Algumas rodas, pessoal, do Sagrado Feminino já vem, né, ensinando muitas mulheres a fazer a vaporização uterina. Eu conheci a vaporização uterina numa roda de Sagrado Feminino e desde então eu venho introduzindo na minha vida. Eu faço a cada 60 dias, mais ou menos, né? Eu não faço todo mês, eu faço a cada... Enfim, conforme eu sinto. O que é importante? A vaporização uterina, ela não pode ser feita, ela tem algumas restrições, tá? Não é qualquer mulher que pode fazer, ou qualquer momento. Então, você não pode fazer quando você está menstruada, você não pode fazer se você é portadora de DIU, você não pode fazer se você está com algum corrimento, alguma doença sexualmente transmissível. Então, ela não pode, porque vai ser um vapor, né? Que eu vou explicar como vai ser feito. Vai ser um vapor da erva ali na região uterina e você vai sentir, aí pode piorar caso você esteja com algum desses critérios, essas situações que eu falei, tá bom?
Para que serve a vaporização uterina? A vaporização uterina, pessoal, assim, as ervas, elas se conectam com o nosso útero e elas liberam, faz limpeza energética, se você usar erva de limpeza energética, elas podem fazer de relaxamento, elas podem fazer de conexão com o seu feminino, e tem várias ervas que eu vou indicar para vocês aqui, que vocês podem usar. Então, aqui no planner, vocês vão ver, lá na página 32, cristais e ervas para cada chakra. Aqui vocês vão ver também que eu coloquei algumas ervas que vocês podem usar para fazer a vaporização uterina. Então, são ervas que vocês também podem utilizar, mas eu vou falar algumas para vocês aqui. E vou ver também se eu consigo colocar aqui no vídeo. Bom, de qualquer forma, ele libera algumas emoções que estão presas no nosso campo energético, tá? Então, a vaporização uterina, vocês têm que só tomar cuidado com isso, não pode ser feita nesses períodos, tá bom? Se tá tudo bem com você, você pode fazer. Eu gosto muito de fazer em entrada de lunação, então, se é uma entrada de uma lua nova e eu não estou menstruada, ou uma entrada de lua crescente e eu não estou menstruada, eu faço, tá? Então, vocês podem usar o banquinho, que eu vou colocar a imagem aqui também para vocês verem como que é esse banquinho. Vocês podem usar esse banquinho para quem quiser adquirir, se sentir mais confortável por conta do joelho e tudo mais. Ou vocês podem usar uma posição que é vocês deitam, né, num lugar seguro, vocês pegam uma coberta, uma manta para vocês se cobrirem. Vocês vão pegar uma vasilha de barro ou cerâmica, não pode ser plástico, tá? Pode ser vidro, cerâmica. Então, vocês vão colocar um pouquinho das ervas que você vai escolher ali, que você quer trabalhar naquele momento, e vai colocar água fervendo, e vai colocar, né, num local onde você vai ficar como se fosse de quarto mais abaixado. E se cobre por completo, para que esse vapor suba ali na sua maravilhosa, e você pode ficar nessa posição 10, no máximo 15 minutos, tá? Geralmente 10 é o suficiente, tá bom? Esse calor, pessoal, que vai subindo ali, você vai sentir na sua região, ela é muito, além de ser muito gostoso, muito prazeroso, eu gosto de fazer até pra dormir, porque eu sinto quentinho depois, é muito gostoso, assim, o aroma e tal. Faça uma meditação durante esse momento, tá bom? Então, ali é seu momento de pausa, seu momento de autocuidado, seu momento de conexão. E lá no planner você pode colocar lá no Sagrado Feminino alguma prática que você fez, você coloca vaporização, né? Uma outra coisa importante, gestante não pode fazer, tá bom? Tá com dúvida de gestação, gestante não pode fazer de jeito nenhum, tá? Então, as ervas que vocês podem usar, eu vou colocar aqui, mas na internet vocês encontram inúmeras, tá bom? Mas, por exemplo, eu tô muito agitada, tô muito estressada, faça com calêndula, com lavanda, com camomila, tá? Vocês podem colocar até 2 ervas, 3 ervas, tá bom? Ou uma, como vocês preferirem. Eu gosto muito de calêndula, lavanda, alecrim, eu uso bastante, sálvia branca, uso muito, artemisia, são ervas que eu uso muito, então eu vou colocando ali conforme, manjericão, enfim. Então, vocês colocam ali. Vocês vão colocar a erva seca, vai colocar água fervendo em cima, vai colocar, né, como eu expliquei, uma posição. Eu uso tapete de yoga, mas aí se você não tiver tapete de yoga, você pode pode colocar uma toalha, né, pra ficar bem segura e higiênica. Coloca uma toalha limpinha, né, de preferência esteja com uma saia comprida, para poder cobrir também ali a região. E se você quiser, você põe ainda uma coberta por cima e fica nessa posição, sentindo esse calorzinho. Bom, então as ervas, deixa eu pegar aqui para facilitar aqui para vocês. Então é o seguinte, olha. A outra coisa também que eu esqueci de falar, que eu vi aqui, quem está tentando gestação, né? Então, menstruei, tem a pós-ovulação, e aí eu espero uma semana para poder fazer, tá bom? Então, é o seguinte, ervas que vocês podem usar. A camomila ajuda a acalmar, acolhe e suaviza as emoções. A calêndula regenera o campo energético, cuidando do seu feminino, tá? A lavanda traz um relaxamento profundo, equilíbrio emocional. O alecrim ajuda na limpeza energética, na vitalidade. A sálvia ajuda na purificação, sabedoria, conexão ancestral. A artemisia, eu uso muito a sálvia, principalmente lua cheia, tá? Artemisia, intuição, sonhos, a força do feminino. Manjericão, harmonia, proteção e bem-estar. E rosas, vocês podem colocar rosas, tá? Pode ser vermelha, pode ser amarela, pode ser branca, rosa mesmo, que vai trabalhar ali o amor próprio, a cura emocional e a delicadeza, tá? Então, essas ervas, pessoal, são as que eu mais uso, mas vocês podem pesquisar outras, vocês vão se conectando e vai percebendo, eu fiz com a erva tal. Como que você ficou nos próximos dias? O que você sentiu, né? Porque o mais importante não é só ir sair fazendo, de fato, o
que você sentiu com tudo isso, tá? Essas mesmas ervas vocês também podem usar para fazer escalda-pés, vocês também podem usar para fazer banhos, que tem a mesma conotação, tá bom? Muito bem. Lembrando que assim, tem algum, por exemplo, eu tô precisando fazer uma limpeza energética, tô sentindo que o meu chakra básico tá bem bloqueado. Prefira fazer o escalda-pés com arruda, tá? Ou fazer um banho de arruda. A vaporização, eu recomendo mais essas ervas mais leves, né? E automaticamente elas se conectam mais com o nosso ciclo, tá bom? Bom, essas mesmas... Aí, pessoal, agora, terminando outra coisa importante. Eu tenho alguns ritos que aí ninguém me ensinou. Eu faço isso, eu quero passar para vocês também. Talvez até por intuição aqui da Carmesita, que ela me sinalizou agora, que é evitar o pé descalço no chão gelado. Então, assim que você fizer, evita, né, o pezão no chão gelado. Lembrando que todo o nosso corpo é um campo energético, o seu útero vai estar quente. Então, use ali uma meia, se você quiser, ou use um chinelo, enfim. Como eu disse pra vocês, eu gosto de fazer e já ir dormir, né? Aí eu já faço uma meditação pra dormir, já vou sentindo meu útero quentinho, que ele fica quentinho. E aí, assim, a gente acaba tendo sonhos, direcionamentos, insights, anota tudo, tá? E tudo isso vai dizer muita coisa pra você. Então eu evito essas friagens, tá bom? Eu não gosto de fazer, que nem tem alguns ritos que eu vou, que a pessoa faz no momento, já faz o sagrado ali a vaporização uterina, já põe o pé no chão, já vai... Então, assim, eu sou um pouco das antigas, assim, conservadora. Então, eu evito a friagem. Então, mesmo que você seja uma roda feminino, que você perceba que a condutora não teve esse cuidado, você tenha. Coloca a sua meia ou fica de chinelo para que você possa proteger esse calor, esse campo energético, tá? Elaine, eu não quero fazer vaporização uterina. Como que eu posso trabalhar isso? Trabalha via escalda-pés. Não só essas questões que eu trouxe, usa DIU, tá pós-ovulação, tá menstruada, tá com algum corrimento, alguma inflamação, gestante, alguma coisa, faça escalda-pés. Escalda-pés é incrível, tá? Ajuda bastante e você pode fazer ter a mesma força, lógico, de forma diferente, mas vai ter ali uma força no seu campo, tá bom? Você sente de forma diferente, tá? Então você pode usar tanto para escalda-pés, como também você pode usar como banho energético, tá bom? Eu faço escalda-pés a cada 2, 3 dias, porque né, depois que a ciência comprovou que o escalda-pés ele ajuda a gente a liberar os metais pesados do corpo, eu faço um sal grosso de Himalaia. Vocês ganharam, né, um brinde aí, o sal grosso de Himalaia com lavanda. Então, eu uso muito esse, por isso que eu mandei para vocês de brinde. Mas vocês podem fazer só com sal grosso, eu gosto mais do Himalaia, mas vocês podem usar o branco também, não tem problema. E eu sempre coloco uma erva que eu tenho em casa, pode ser manjericão, pode ser alecrim, pode ser arruda, ou que eu quero trabalhar, eu posso fazer de maneira intencional, tá? Então, mas como eu faço bastante escalda-pés, né, que eu trabalho muito sentada, a hora eu fico de pé, mas a maior parte do tempo eu tô sentada, é uma forma também de ajudar na liberação. E aí, diferente da vaporização, que você fica em média 10, 15 minutos, no escalda-pés, a recomendação é que você fica 20 minutos, não adianta ficar mais. E a água do escalda-pés, pessoal, tem que ser 40 graus, tá? Então, o ideal é que ela esteja ali 39, 40 graus, pra você, não é mais que isso. Eu uso o negócio de medir febre pra ver, tá? Pra quem não tem que eu não tenho que medir a temperatura da água, eu uso o que mede febre. Então eu vou lá, já vejo ali, tá 40, eu coloco os pés. Porque quando a gente tira ela fervente, geralmente ela vem ali 43, 44, eu espero um pouco. E aí quando tá no 40, eu coloco meus pés e fico ali 20 minutos. 20 minutos é o suficiente, segundo a ciência. Mais que 20 minutos ele entra no efeito platô, tá? Ou seja, não tem mais efeito, tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, uma coisa importante sobre os banhos de erva. Os banhos de erva, pessoal, eles são banhos, no caso aqui, né, os banhos que eu recomendo, não tem foco religioso. Dependendo da religião que você segue, você vai respirar. Eu não vou colocar no meu chakra coronário, aí é a sua forma de entender e tá tudo certo, tá bom? Os banhos que eu passo são banhos energéticos e segundo o campo, né, a fitoenergética, segundo o que a gente estuda de ervas, a ideia é a gente trabalhar o campo energético e o campo mental é o que mais tem energia. Então, se eu deixo de lavar ele, tem hora que eu vou ter problema. No entanto, eu falo pra pessoa, se você não quiser lavar a cabeça, molha a mão ali no banho e passa no topo da cabeça, passa na nuca e passa na testa e despeja vagarosamente o restante por todo o seu campo, para que você possa de fato ter também os campos energéticos sendo trabalhados, tá bom? Então, os banhos, aí eu tenho também alguns cuidados, tá? Por exemplo, eu não tomo banho que me deixa ativa,
de noite. Banho de canela, banho de cravo, banho de hibisco. Esses banhos, banho de levante, são banhos que eu não faço à noite porque vai dar insônia. Porque eles são banhos que te dá disposição, te dá adrenalina, te dá energia, te dá ânimo, bom ânimo. Então eu recomendo esses banhos durante o dia, na parte da manhã, tá bom? E os banhos voltados para limpeza energética, banhos voltados para acalmar o campo, aí você pode tomar à noite para dormir, tá? Banhos de limpeza energética, espinheira santa, arruda, guiné, alecrim, manjericão, embora eles também façam outras funções, mas eles também são de limpezas energéticas, tá? São algumas ervas que ajudam a equilibrar os chakras e também o campo energético, obviamente, né? E ajuda você a se conectar cada vez mais com o seu feminino, tá bom? Bom, esse foi o espaço Alquimia, Sagrado Feminino e Autocuidado. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode me perguntar, pode me acionar, que vai ser um prazer colaborar com vocês, tá bom? Salve essas forças, eu honro a sua luz e o seu feminino.